Bom, o seu João já está piloando há aproximadamente uns 10 minutos. E agora a dona Laura vai tirar um pouquinho da amostra do amendoim piloado, para a gente conhecer qual que é o ponto que vai pôr os outros elementos da paçoca. Aqui, mãe, põe pertinho da câmera. Isso, baixa. Esse aqui, então, a dona Laura trouxe aqui um pouquinho do amendoim que foi piloado, né? Os grãos estavam inteiros, aí o seu João piloou eles, mas não moeu, não triturou demais. Eles viram a pasta de amendoim, mas não muito triturada, como se estivesse batido no liquidificador. Então tem alguns pedacinhos assim que estão inteiros ainda, né? É o ponto que vai pôr o açúcar. Então agora o seu João vai colocar o açúcar, que segundo ele mediu 3,5 copos aproximadamente, vai pôr esse açúcar. Se precisar, ele vai pôr mais açúcar depois. Vamos misturando aí agora. Vai, mãe, vai batendo e misturando. Seu João é da família dos Ribeiro da Rocha. É filho do Maximiano Ribeiro da Rocha e da Joana Maria Aparecida. Tanto o Maximiano quanto a Joana viveram muitos anos em Fumaça. O Maximiano era natural de Santa Rita de Jacutinga, morava do lado esquerdo do Rio Preto, numa fazenda chamada Santa Rosa, onde o seu João nasceu, ele e os seus 5 irmãos. A mãe do seu João, chamada de Joana, é nascida em Fumaça mesmo, na época em que era chamado de São Vicente Ferrer. Joana era filha do José Batista Ferreira Salgado com a Joana Maria da Conceição. A mãe dela tinha nome de apelido de Joana Marque. E aí as irmãs eram Antônia Marque, Joaquina Marque, Maria Marque e tinha a Joana Marque. Filha, tinha então a Joana Marque mãe, a Joana Marque filha. Então, pelo fato de ser 2 Joanas, a Joana filha passou a se chamar Joaninha. Passou a ser conhecido como Joaninha. João tem 10 filhos. São 7 homens e 3 mulheres. Vários netos e bisnetos. Com a graça de Deus, todos vivos. Já a sua esposa Laura Machado da Rocha é filha do 2º casamento Heraclides Machado. Do Heraclides da Silva Machado e da Maria Aparecida Machado. A Laura, o Heraclides casou-se 2 vezes. Com a 2ª esposa teve 2 filhos. 3 até. Uma morreu quando era criança, chamada Regina. Então vingou do 2º casamento do Heraclides a Laura, que é a minha mãe, que continua a única filha viva do Heraclides, e o Sebastião, que já é falecido. Ambos tiveram filhos. O Heraclides era mineiro, vindo da região de Bom Jardim. Não se sabe exatamente onde que ele nasceu, mas aparentemente em Bom Jardim. A mãe da Laura, chamada Maria Aparecida da Silva, né? Machado. Machado, porque casou-se com
com o Heraclides. Ela era descendente de negros com índios. Então isso torna Dona Laura também uma descendente de negros e índios, né? A região de Fumaça foi então uma região em que haviam vários índios aqui no início da nossa história. A Laura é um desses descendentes, não é, Dona Laura? A Maria Quirina tinha apelido de Maria Quirina, mãe da Laura. Ela era filha da Quirina, Quirina Maria Eugênia. E a Quirina era descendente de índios, dos índios puris. Enquanto que o pai da Maria Quirina se chamava Manuel. Ele muito provavelmente era descendente de negros. E essa questão do pilão também, que é muito interessante, é uma questão histórica, porque antes do liquidificador, né, as pessoas trituravam alimento no pilão. Os escravos faziam muito isso nas fazendas, né? As pessoas depois se acostumaram ao arroz, para triturar milho, tanto para comer quanto para fazer canjica, para fazer ração para os pintinhos, né, que faziam a quirera, era no pilão. E café. Café também, Dona Laura? Café no pilão. E a senhora já socou café no pilão? Já. Arroz? Já. As pessoas socavam arroz, hoje em dia quase ninguém conhece, tem muitas pessoas que não conhecem o arroz com casca. A maioria das pessoas vai no mercado, compra o arroz está branquinho, bonito, né? Mas esse arroz que a gente compra no mercado, ele é passado por um processo industrial para tirar a casca, né? No passado não muito antigo, não muito longe, esse arroz era plantado nos sítios, era plantado nas fazendas e para consumo era usado então o... Está com a consistência de pé de moleque, Dona Laura. Ele passava por esse processo de piloagem, o arroz depois de colhido e seco, ele era piloado para sair a casca do arroz, né? E depois as pessoas abanavam o arroz piloado para separar a casca das sementes. Isso era processo para todos os dias. Tinha muitas famílias que plantavam o arroz e muitas famílias então que para comer o arroz tinha que piloar o arroz, como o seu João está fazendo ali, piloando o amendoim para fazer a paçoca. Fumaça é tradição e história. Obrigado por assistirem.